Capítulo 10. O monge no aparelho de ressonância. Logo após o fiasco do estudo com os monges tibetanos nas montanhas de Dharamsala, percebi que fazer pesquisa com praticantes de meditação experientes envolveria algumas dificuldades, entre elas conseguir que essas pessoas cooperassem. É importante lembrar que as pessoas que dedicam a vida ao treinamento mental e a desenvolver a espiritualidade talvez não representem um ser humano típico. Bem poucos indivíduos decidem passar em silêncio períodos tão longos, adotando práticas contemplativas. Mesmo que eu chegasse a descobrir que os padrões de atividade no cérebro dessas pessoas são marcadamente diferentes dos padrões dos iniciantes e dos não praticantes, isso poderia não significar o que parece à primeira vista. Pois as pessoas já poderiam ter nascido com essas distinções. Uma diferença cerebral congênita talvez leve algumas pessoas a optar por uma vida contemplativa. As diferenças cerebrais, portanto, talvez não sejam o resultado da meditação, e sim sua causa. Como não tínhamos dados sobre os cérebros dos monges antes de eles terem começado a meditar, tal possibilidade não podia ser descartada. Essa percepção foi apenas uma das razões que me fizeram adiar os planos de estudar os praticantes de meditação experientes, que costumam meditar por 2 horas, todos os dias. A hipótese de que os praticantes experientes talvez já tivessem um cérebro em comum antes de se dedicarem à atividade me levou a pensar que, em vez de compará-los com os não praticantes, seria mais indicado que eu estudasse os efeitos da meditação a curto prazo e acompanhasse os participantes ao longo do tempo, para verificar se seu cérebro havia mudado. Redução do estresse por meio da meditação da consciência plena. Minha chance de fazer um estudo longitudinal sobre a meditação surgiu em 1999. Na época, eu participava de uma rede de pesquisa sobre interações mente-corpo criada pela Fundação MacArthur. Um grupo interdisciplinar formado por uma dúzia de cientistas e acadêmicos dedicados a pensar em pesquisas incomuns, que dificilmente conseguiriam financiamento pelas vias tradicionais. Embora o Instituto Nacional de Saúde Mental tivesse sido meu principal financiador desde 1978, eu sabia que pedir financiamento para estudar a meditação seria perda de tempo. Em um de nossos encontros, consideramos a ideia de estudar a redução do estresse por meio da meditação da consciência plena e a Fundação MacArthur, generosamente, aceitou financiar a pesquisa. Essa é a forma de meditação mais ensinada em centros médicos e acadêmicos da América do Norte e da Europa. Trata-se de uma técnica na qual praticamos a percepção acrítica, momento a momento. Quando digo percepção, estou falando de nos sentarmos num lugar tranquilo e nos concentrarmos em qualquer sensação que nosso corpo esteja vivenciando, ou quaisquer pensamentos e emoções que a mente esteja produzindo. Começamos sentindo a pressão da cadeira, ou a tensão nas pernas, ou um incômodo nos cotovelos. Enquanto fazemos um inventário mental de nossas sensações físicas, notamos que um pensamento sobre o que queremos almoçar surge em nossa mente. Ou que nosso cérebro parece subitamente quieto. Momento a momento indica o fato de que recebemos cada sensação ou pensamento do modo como ele chega até nós. O fato de ser uma percepção acrítica é fundamental. Se sentirmos uma tensão nas pernas, não nos criticamos por termos dificuldade em relaxar. Da mesma forma, não trabalhamos cada pensamento que temos, como costumamos fazer, por exemplo, almoço. Preciso comprar mais maionese. Talvez devesse fazer uma salada. Eu realmente deveria comer menos. Por que estou pensando nisto, quando deveria estar meditando? Nunca vou conseguir meditar direito. Se esses pensamentos surgirem, temos de observá-los de forma desinteressada, como se o fizéssemos a partir da perspectiva de um observador isento, sem nos envolvermos com eles. São tão somente os interessantes efeitos das sinapses e dos potenciais de ação do cérebro. Atualmente, dezenas de estudos clínicos já demonstraram que a meditação da consciência plena é capaz de aliviar o estresse psicológico em mulheres que sobreviveram ao câncer de mama, de reduzir os efeitos colaterais em transplantados, de aliviar a ansiedade e a depressão em pessoas com transtorno de ansiedade social e de ajudar os indivíduos a lidar com a dor crônica. Entretanto, em 1999, ainda não havia sido feito nenhum estudo controlado e randomizado sobre esse tipo de meditação, e pouco se sabia sobre seus efeitos biológicos. Queríamos mudar essa situação. Decidimos, então, entrar em contato com a Promega, uma empresa de biotecnologia cujo presidente, Bill Linton, formou-se na Universidade de Wisconsin e é membro de alguns conselhos consultivos da universidade. Em uma reunião, Linton revelou que tinha interesse na meditação e em questões sobre a natureza da consciência e o modo como ela surge.
Pensei que ele talvez permitisse que seus funcionários participassem de um estudo em que lhes ensinaríamos a meditação da consciência plena e depois avaliaríamos seu efeito sobre algumas medidas de saúde, além de sua função mental. Bill ficou entusiasmado e concordou com a ideia. Em sessões da empresa, expliquei que alguns dos voluntários aprenderiam uma técnica de redução do estresse derivada da meditação budista. E que outros seriam colocados num grupo de controle em que seriam submetidos às mesmas avaliações que os colegas, mas não frequentariam as aulas de meditação. A escolha de quem ficaria em cada grupo seria completamente aleatória. Ao final do estudo, quem estivesse no segundo grupo teria a oportunidade de aprender a técnica. Precisávamos de um grupo de controle para nos assegurar de que as pessoas que aprendiam a técnica tinham o mesmo interesse pelas aulas, assim como uma motivação comparável para frequentá-las, que as que não a aprendiam. Se aceitássemos apenas voluntários interessados em aprender a meditação, reviveríamos o problema enfrentado na tentativa de estudo dos praticantes experientes. Não poderíamos descartar a possibilidade de que os funcionários que optaram pela política da meditação talvez já fossem diferentes dos que não se interessaram pelas aulas. Afinal, reunimos 48 voluntários, um número suficiente para avançarmos no estudo. Agora era a vez de John entrar em cena. Quando conheci Jon Kabat-Zinn, o criador da técnica de meditação da consciência plena, em 1973, ele havia acabado de aceitar um cargo na Universidade de Massachusetts para desenvolver um programa de redução do estresse. Tinha concluído um doutorado em biologia molecular no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, na sigla em inglês, mas já sabia que queria usar sua prática pessoal de meditação para ajudar as pessoas comuns, que nunca haviam tido nenhum contato com a meditação. Assim, quando lhe contei sobre o estudo que eu estava preparando, ele ficou animado para participar e quis ele próprio ensinar a técnica aos voluntários. Antes da primeira aula, em setembro de 1999, reunimos dados sobre todos os voluntários. Medimos a atividade elétrica cerebral com eletroencefalogramas focados no córtex pré-frontal, pois essa é a área na qual a assimetria esquerda-direita está associada a emoções positivas ou negativas e a maior ou menor resiliência. Também aplicamos questionários que avaliavam os níveis de ansiedade e de estresse vivenciados pelos participantes, perguntando-lhes se concordavam ou discordavam de afirmações como "eu me preocupo demais com coisas triviais" e frequentemente tenho pensamentos perturbadores. A seguir, os participantes selecionados para frequentar as aulas começaram a aprender a técnica da percepção acrítica momento a momento. John começou ensinando a consciência plena da respiração e ele lhes explicou que deveriam se concentrar na respiração. Depois passou para a consciência plena do corpo. Deitados de costas, os participantes deveriam, lenta e calmamente, perceber as sensações em diferentes partes do corpo, o contato das escápulas e dos cotovelos com o chão, o formigamento nos calcanhares, etc. John lhes pediu que saboreassem uma uva passa durante 5 minutos, notando as sensações que surgiam à medida que a fruta era mastigada, degustada e, finalmente, engolida. Ensinou-lhes também a yoga da consciência plena, na qual posições simples proporcionam maior percepção das sensações corporais. Em sessões posteriores, leu poemas que captavam algumas das qualidades mentais essenciais da consciência plena. Após a sexta aula, fizemos um retiro de um dia inteiro, durante o qual John intercalou períodos de prática mais intensos com longas sessões silenciosas de meditação da consciência plena. Embora 6 semanas possam parecer um período curto, em comparação com os milhares de horas meditados por um praticante experiente, o curso foi bastante intenso e eu esperava que ele causasse algumas mudanças mensuráveis e significativas no estilo emocional, em especial nas dimensões resiliência e atitude. Repetimos todas as medições da atividade elétrica e os questionários que havíamos feito no início do experimento. Chegou então o momento de observarmos o que tínhamos descoberto. A primeira coisa que notamos foi que os sintomas de ansiedade caíram cerca de 12% entre as pessoas que fizeram as aulas de meditação, tendo aumentado ligeiramente no grupo de controle. O grupo que frequentou as aulas também teve um aumento significativo da ativação frontal do lado esquerdo e, em comparação com as medições anteriores ao curso, o nível de ativação do lado esquerdo tinha triplicado. Isso em apenas 4 meses. Ao final do estudo, o grupo de controle tinha uma ativação menor no lado esquerdo. Talvez tenham ficado frustrados por não estarem no grupo que frequentou as aulas. Também coletamos sangue antes e após a vacina contra a gripe que foi aplicada em todos os participantes quando do fim do estudo.
E observamos que os voluntários que praticaram a técnica de meditação produziram níveis de anticorpos 5% mais altos, o que indica a efetividade da reação do sistema imunológico. Foi curioso observar que os participantes que tiveram maior resposta cerebral à meditação também tiveram maior resposta à vacina. Isso me deu a confiança de que a atividade cerebral e o sistema imunológico estão de fato interligados. Como sugeri no capítulo 6, nas emoções positivas, um estilo de recuperação rápida na dimensão resiliência e uma atitude positiva estimulam o sistema imunológico, além de gerar outros efeitos benéficos à saúde corporal. A meditação da consciência plena pode nos mover na direção da recuperação rápida no espectro da resiliência e, de forma indireta, na direção positiva no espectro da atitude, afetando nossa capacidade de lidar com o estresse. Isto é, a melhora da capacidade de lidar com o estresse faz com que consigamos nos recuperar mais rapidamente de uma adversidade, enxergando o mundo com olhos mais otimistas. Diz com O que isso se deva a um retreinamento dos hábitos mentais. Todos temos maneiras costumeiras de responder às dificuldades emocionais e esses costumes são produtos complicados da genética e das nossas experiências. O treinamento na meditação da consciência plena altera nossos hábitos, aumentando a probabilidade de utilizarmos uma via neuronal em vez de outra. Assim, se a resposta habitual a uma adversidade era o envio de sinais do córtex pré-frontal, que desvenda o significado de uma experiência, ao sistema límbico, no qual a amígdala confere a essa experiência uma valorização emocional intensamente negativa. A meditação da consciência plena é capaz de criar um novo percurso neuronal. A mesma experiência ainda é processada pelo córtex pré-frontal, mas os sinais não chegam à amígdala. Ou chegam em menor quantidade. Em vez disso, eles se extinguem, como um mau humor que vai embora ao longo de um dia em que tudo parece correr bem. O resultado é que aquela adversidade ou experiência estressante não mais desencadeia uma sensação de ansiedade ou de medo. O percurso habitual tomado pelos sinais neuronais mudou, como a água que seguia por um caminho num córrego. E após uma tempestade súbita adota um curso diferente, cavando um novo canal. A meditação da consciência plena cava novos canais nos riachos da mente. Mais especificamente, a meditação da consciência plena treina o cérebro, dando-lhe novas formas de responder às experiências e aos pensamentos. Se o pensamento sobre tudo o que precisamos fazer no dia seguinte, levar as crianças à escola, ir a uma reunião importante, arrumar um encanador para consertar um vazamento, ligar para a Receita Federal para perguntar sobre o erro que cometeram na restituição do imposto de renda, preparar o jantar, costumava desencadear uma sensação de pânico e de arrebatamento. A meditação da consciência plena faz com que os pensamentos sigam por um novo caminho e ainda pensamos em tudo o que temos de fazer, mas, quando a sensação de arrebatamento surge, lidamos com o pensamento que a causou de forma desapaixonada e nós nos afastamos e deixamos que ele desapareça, percebendo que não ajudaria a permitir que ele tomasse conta da nossa mente. A meditação da consciência plena serve como um retreinamento da mente, de forma que utilizamos a plasticidade cerebral para criar novas conexões, fortalecer algumas antigas e enfraquecer outras. Essa é a razão para as mudanças cerebrais que observamos no estudo. Os alunos do curso de meditação apresentaram maior atividade nos circuitos do córtex pré-frontal esquerdo, em comparação com os do direito. O que indica que pessoas que praticam essa forma de treinamento mental aprendem a redirigir os pensamentos e sentimentos, cuja manifestação física não passa de impulsos elétricos que atravessam os neuroníons do cérebro, reduzindo a atividade no córtex pré-frontal direito, ligado às emoções negativas, e aumentando a atividade no lado esquerdo, ligado à resiliência e à sensação de bem-estar. Esse novo canal transporta cada vez mais pensamentos e sensações, criando um círculo virtuoso. Quanto mais os pensamentos percorrem o caminho da menor ansiedade, mais ajudam a aumentar a resiliência e mais positiva se torna a atitude, o que facilita a passagem de pensamentos e sensações por essa nova via. Nosso retiro de pesquisa. Como descobriríamos em nosso estudo seguinte, outras formas de meditação prometem afetar uma ou mais dimensões do estilo emocional de forma ainda mais direta que a redução do estresse pela meditação da consciência plena. A maior parte das técnicas de meditação tem instruções explícitas para regular a atenção, como manter o foco na respiração, por exemplo. Para isso, o praticante deve monitorar as variações na atenção e, se a mente começar a divagar, voltar a se concentrar na respiração, de forma suave. Isso me fez questionar se a prática de uma forma de meditação que cultive a atenção poderia aumentar o poder de concentração. Ela nos torna mais atentos ao ambiente que nos cerca? Mais autoperceptivos?
Em outras palavras, de que forma essas práticas afetam as dimensões do estilo emocional? Para tentar responder a algumas dessas perguntas, iniciamos um projeto em comum, em um ambiente muito diferente do nosso laboratório de pesquisa habitual, um centro de retiros meditativos na excêntrica Vila de Barre, em Massachusetts. Ali, a Insight Meditation Society, TMS, realiza retiros intensivos de meditação no estilo budista, sobretudo formas de meditação da consciência plena que estimulam os participantes a prestar atenção no momento presente de maneira acrítica. No verão de 2005, a IMS generosamente ofereceu à minha equipe de pesquisa uma casinha, na qual instalamos um laboratório temporário, onde testaríamos os participantes antes e depois de um retiro intensivo de 3 meses. 7 dias por semana. Após 8 horas de sono, os participantes acordavam às 5 da manhã e passavam as 16 horas seguintes em completo silêncio, sem fazer contato visual com ninguém, nem mesmo durante as refeições. A única exceção eram as entrevistas nas quais, 2 vezes por semana, eles descreviam ao instrutor de meditação sua prática e os obstáculos que encontravam pelo caminho. Os participantes passavam seus dias praticando meditação, comendo, fazendo faxina ou preparando refeições. A maioria praticava mais de 12 horas diárias de meditação, que somavam mais de 1.000 horas ao longo dos 3 meses. Como você deve imaginar, não poderíamos testar os participantes durante o retiro, o que interromperia a prática, e por essa razão nosso trabalho seria feito antes do início do retiro e após sua conclusão, em poucos dias. O grupo de controle, formado por moradores de Madison, tinha características semelhantes às do outro grupo, o dos participantes do retiro, em termos de faixa etária e sexo. Decidimos estudar se essa prática de meditação intensa tinha algum efeito sobre a atenção, em particular sobre a intermitência da atenção, um fenômeno que descrevi no capítulo 3. Quando as informações mudam rapidamente em nosso ambiente e estamos à procura de estímulos, alvos ou eventos específicos, em geral os ignoramos se eles ocorrem muito próximos um do outro, separados por menos de um segundo. Isso pode acontecer, por exemplo, num jogo de computador em que o jogador deva capturar certas criaturas que surgem na tela. Se a segunda criatura aparecer menos de 1/3 de segundo após a primeira, ele não conseguirá vê-la nem muito menos clicar nela. É como se, depois de registrar o primeiro alvo, a atenção piscasse os olhos, deixando de notar o segundo. A intermitência da atenção não é apenas um estranho fenômeno de laboratório. Ela também ocorre na vida real. Somos constantemente bombardeados por inúmeros estímulos, mesmo em ambientes de relativa calma. Pense na última vez em que você teve uma conversa importante. Muitos gestos não verbais, expressões faciais sutis, minúsculos movimentos oculares e outros elementos que fazem parte da conversa e transmitem informações importantes ocorrem tão rapidamente que a intermitência da atenção faz com que deixemos de perceber muitos deles, de modo que perdemos certos sinais que comunicam pistas sociais e emocionais decisivas. Os psicólogos propuseram 2 hipóteses explicativas sobre a intermitência da atenção. Uma delas supõe que o cérebro invista uma parte tão grande de seus recursos de atenção em captar a primeira informação que não tenha recursos suficientes para detectar a que vem a seguir. Só depois que a atenção é zerada, ou, por assim dizer, retoma o fôlego, é que consegue perceber uma segunda informação. Uma previsão dessa hipótese do hiperinvestimento é que, se reduzirmos os recursos de atenção necessários para perceber a primeira informação, nós os teremos em quantidade suficiente para perceber a segunda, com a consequência de que não ocorrerá intermitência da atenção. Essa é a razão para termos achado que a meditação teria um efeito relevante. Na meditação vipassana, empregamos o que é chamado atenção crua, isto é, dirigimos a atenção aos pensamentos, às emoções e às sensações presentes, mas sem julgar esses objetos mentais nem ficar absortos neles. Nós queríamos saber se a prática da atenção crua poderia reduzir a quantidade de recursos de atenção necessários para detectar uma informação inicial, deixando mais recursos disponíveis para perceber uma segunda informação e eliminando, assim, a intermitência da atenção. No estudo apresentamos aos participantes uma sequência de letras a 10 por segundo. De tempos em tempos, um número era inserido entre as letras. Os voluntários deveriam indicar todos os números que tivessem visto. Assim, numa sequência do tipo R, K, L, P, N, I, 3, T, U, S, 7, G, B, J, que seria apresentada em 1,4 segundo, os participantes teriam de perceber os números 3 e 7. A maioria não tem problemas em detectar o número 3, mas deixa de perceber o 7, pois sua atenção pisca.
É como se ficassem tão animados por terem detectado 3 que sua mente se fixasse nesse número e se tornasse cega diante do 7. Fizemos esse teste com todos os participantes antes de eles iniciarem sua meditação intensiva e o repetimos após a conclusão do retiro. Também testamos 2 vezes o grupo de controle. Como esperado, na primeira vez todos foram afetados pela intermitência da atenção, tendo deixado de perceber cerca de 50% dos segundos números, ainda que, como de costume, existissem variações interpessoais. Enquanto aplicávamos o teste, também medimos a atividade cerebral dos participantes, por meio do eletroencefalograma. Não foi surpresa constatar que o córtex visual ficava bastante ativo quando as pessoas vislumbravam o primeiro número. Porém, nas que não percebiam o segundo número, essa região se mantinha silenciosa. O desempenho após o intenso treinamento de meditação foi bastante diferente. O grupo de controle não demonstrou nenhuma melhora, como era esperado. Isso descartou a possibilidade de que o simples ato de fazer o teste pela segunda vez melhorasse o desempenho. Porém, os participantes do retiro tiveram uma queda acentuada na intermitência da atenção, demonstrando, assim, uma capacidade muito maior de detectar informações subsequentes. Sua taxa de detecção do segundo número foi, em média, 33% mais alta. A análise da atividade cerebral se mostrou ainda mais interessante. Quando uma pessoa conseguia perceber a segunda informação, o que foi mais frequente entre os que meditaram, a região de seu cérebro dedicada à atenção ficava menos ativa em resposta à primeira informação em comparação com as vezes em que ela deixava de perceber a segunda. Em outras palavras, a quantidade de ativação na área da atenção em resposta ao primeiro número podia prever se o voluntário iria ou não detectar o segundo número. Uma ativação menor em resposta ao primeiro número estava correlacionada com uma taxa muito mais alta de detecção do segundo número. Isso sugeria que a hipótese do hiperinvestimento fazia sentido. A intermitência da atenção resulta de um investimento excessivo de recursos para captar a primeira informação, de maneira que restam poucos recursos para a detecção da segunda. No entanto, um menor investimento na percepção da primeira informação deixa recursos suficientes para a detecção da segunda. A capacidade de focar a atenção de forma calma e persistente, sem muita excitação, maximizava o desempenho no teste. Esse era o tipo de atenção que os participantes haviam aprendido a desenvolver durante o retiro. Examinamos também um segundo tipo de atenção, a chamada atenção seletiva, que diz respeito à capacidade de nos concentrarmos em certos estímulos e de ignorarmos outros. Costumamos fazer esse tipo de seleção o tempo todo, pois não seria possível nos concentrarmos em todos os estímulos que nos chegam através dos olhos, dos ouvidos e da pele. Quando está dirigindo, por exemplo, o motorista concentra a atenção seletivamente nos carros ao redor, e não na sensação do cinto de segurança em seu peito. Mas o que determina o que vamos selecionar? Talvez seja a intensidade do sinal de entrada. É provável que as imagens dos carros produzam uma atividade elétrica mais intensa no cérebro que a sensação do cinto de segurança. Ou talvez sejam os sinais que consideramos importantes. É possível que algum processo mental de alta ordem examine rapidamente as informações que nos chegam e intensifique as imagens dos carros, apagando a sensação do cinto de segurança. O que queríamos saber era se as pessoas conseguem ser intencionalmente seletivas, em vez de simplesmente deixarem que certos estímulos capturem sua atenção por serem mais fortes ou mais importantes. Para esse teste, mais uma vez convidamos os futuros praticantes de meditação para que comparecessem ao nosso laboratório improvisado no centro da IMS. Depois que cada um havia compreendido o protocolo, tocamos certos sons através dos fones de ouvido que eles usavam em tons agudos ou graves em cada ouvido. Eles receberam instruções de dar atenção apenas a um tipo de estímulo em determinado ouvido. Por exemplo, deveriam pressionar um botão quando ouvissem um tom agudo no ouvido direito. Após alguns minutos, mudamos as instruções, pedindo que prestassem atenção apenas no tom grave que soasse no ouvido direito. E daí por diante, até que tivéssemos tentado as 4 combinações. Era tocado um tom por segundo, aproximadamente. Portanto a tarefa não era fácil, ainda mais porque os participantes tinham de fazê-la durante 20 minutos consecutivos. Como os resultados mostraram, eles deixavam de perceber cerca de 20% dos sons indicados. Ou não apertavam o botão quando tinham escutado o tom correto no ouvido correto, ou apertavam errado. Quando tinham escutado o tom incorreto no ouvido correto ou qualquer tom no ouvido incorreto. Será que os 3 meses de uma prática meditativa iriam melhorar o desempenho nessa tarefa que depende da atenção?
Após o retiro, testamos os voluntários novamente, tanto os que aprenderam a praticar a meditação quanto os que fizeram parte do grupo de controle. Os últimos não apresentaram melhora, o que demonstrou mais uma vez que a mera familiaridade com o teste não é de grande ajuda. Os que participaram do retiro, entretanto, apresentaram uma melhora significativa, responderam corretamente a um número maior dos tons corretos e cometeram menos erros ao ouvirem os tons que deveriam ignorar, acertando 91% das vezes, em comparação com os 80% de antes do treinamento de meditação. Uma segunda descoberta foi ainda mais marcante. Os que praticaram a meditação tiveram um desempenho muito mais estável, o que não se constatou no grupo de controle. Isto é, o tempo que levavam para apertar corretamente o botão foi mais consistente, com uma variação média de 110 milissegundos. Os controles, por outro lado, assim como os participantes do retiro antes de passarem pelo treinamento, às vezes respondiam rápido, às vezes respondiam devagar. Pessoas com TDAH também têm tempos de resposta inconsistentes nesse tipo de teste. Após o retiro meditativo, a variabilidade no tempo de resposta dos participantes caiu 20%. Ao passo que no grupo de controle ela chegou a aumentar. Durante esse teste de atenção seletiva, além de medirmos o desempenho, mais uma vez registramos a atividade cerebral por meio do eletroencefalograma. O que nos saltou aos olhos foi uma medida chamada sincronia de fase. Esse padrão de atividade elétrica indica o grau de sincronização das ondas cerebrais. Ou, em termos mais formais, das oscilações corticais, com um estímulo externo. Quando existe um alto grau de sincronia de fase, um estímulo externo desencadeia um padrão claro de oscilações corticais facilmente detectáveis diante das oscilações de fundo. Mas somente se o cérebro não for um emaranhado de pensamentos e divagações mentais. Nesse caso, a resposta a um estímulo externo é difícil de detectar perante a cacofonia de fundo. É como se tentássemos perceber as ondulações produzidas por uma pedra que foi jogada num mar turbulento, e existem tantas outras ondas e perturbações que as que foram geradas pela pedra ficam quase imperceptíveis. Porém, se a pedra cair num lago de total imobilidade, as ondulações serão perfeitamente discerníveis. Um cérebro calmo é como um lago imóvel. Quando recebe um estímulo externo, ele desencadeia claras oscilações sincronizadas com a chegada do estímulo. Quanto maior era o grau de sincronia de fase de um participante, mais preciso era seu desempenho no teste de atenção seletiva. Um estudo realizado recentemente é muito interessante e corrobora a ideia de que o treinamento mental pode alterar os padrões cerebrais subjacentes à atenção. Cientistas do MIT e da Universidade de Harvard pediram a voluntários que durante 8 semanas praticassem a redução do estresse por meio da meditação da consciência plena. Antes do início do treinamento, fizeram neles um exame cerebral que, embora semelhante ao eletroencefalograma, mide os campos magnéticos, em vez de detectar a atividade elétrica. Chamado magnetoencefalograma, (MEG), esse exame utiliza um aparelho parecido com um enorme secador de cabelo e tem precisão espacial melhor que a do EEG. Os cientistas pediram que os participantes se concentrassem na mão ou no pé. Uma variação do teste de atenção seletiva que usei no retiro meditativo. Após o treinamento, a atividade cerebral dos participantes no momento em que eles se concentraram no pé mudou de forma muito específica e as ondas alfa, que indicam o relaxamento cortical, aumentaram na parte do córtex somatosensorial dedicada à sensação de toque na pele da mão. O grupo de controle não apresentou esse aumento. Essas descobertas comprovam que a meditação da consciência plena transforma as bases neurais da atenção, minimizando, nesse caso, a ativação em regiões não relevantes para o objeto da atenção. Basicamente, o treinamento mental ajuda o cérebro a reduzir os sons de fundo e a se concentrar nas informações selecionadas. É possível treinar a compaixão? Com a descoberta de que apenas 3 meses de treinamento meditativo podem afetar funções mentais tão básicas quanto a intermitência da atenção e a atenção seletiva, fiquei cada vez mais convencido de que as mudanças cerebrais que acompanham a meditação devem acontecer com bastante rapidez. Portanto, não é preciso esperar até que nos tornemos atletas olímpicos da meditação, com dezenas de milhares de horas de experiência. Quando falo sobre nossos estudos com praticantes de meditação experientes, inicialmente recebo muitos olhares desconfiados de pessoas que têm certeza de que nunca irão dedicar tanto tempo ao treinamento da mente. Mas depois alguém sempre me pergunta se um treino mental muito mais curto ainda poderia ser benéfico. Acredito que, no caso da atenção,
a resposta seja afirmativa e no próximo capítulo irei descrever um programa passo a passo para gerar o tipo de mudança que identificamos no cérebro dos participantes do retiro. Mas e quanto às outras qualidades marcantes que observamos nos monges? Eu estava pronto para tentar estudar mais uma vez esses praticantes experientes. Já obtivera resultados preliminares no estudo com Matthieu Ricard. Com a ajuda desse monge francês e do Dalai Lama, dediquei-me a investigar que outros efeitos a meditação surtiria no cérebro. Na pesquisa científica com voluntários, o procedimento padrão é recrutar o maior número possível de participantes e então iniciar o estudo. Isso não iria funcionar com os praticantes de meditação experientes, em um mesmo lugar. Não são muitos os que já praticaram mais de 10.000 horas de meditação budista. Certamente não em Madison. Assim, foi preciso improvisar. Matthieu e o Dalai Lama se puseram a investigar praticantes experientes que estivessem pretendendo passar pelos Estados Unidos, aos quais pediam que entrassem em contato comigo, para que pudéssemos combinar uma visita ao meu laboratório. A estratégia funcionou. A primeira resposta que obtive foi de Tenzin Rinpoche, um monge de 41 anos nascido no Tibete e radicado na Índia, que daria aulas no país. Depois, Sophon Rinpoche, um monge de 54 anos nascido no Butão, concordou em viajar para os Estados Unidos apenas para tomar parte no estudo. O processo de obter um número mínimo de participantes foi lento e penoso. Porém, após 18 meses, finalmente consegui reunir 8 monges com idades entre 34 e 64 anos e experiência entre 10.000 e 50.000 horas de meditação tibetana. Eles passariam bons momentos em Madison submetendo-se a eletroencefalogramas e meditando dentro de um tubo claustrofóbico e tão ruidoso quanto uma britadeira. Para o primeiro estudo eu estava interessado num fenômeno chamado sincronia neural, que ocorre quando neurônios específicos de regiões distantes do cérebro são ativados ao mesmo tempo. Pesquisas feitas em outros laboratórios correlacionaram a sincronia neural das ondas cerebrais de alta frequência a processos mentais como a atenção, a memória de trabalho, o aprendizado e a percepção consciente. Supomos que, ao se ativarem em sincronia, os neurônios fazem com que redes distantes trabalhem juntas e permitem, assim, que os processos cognitivos e os emocionais funcionem de modo mais integrado e coerente. Como seguimos o mesmo procedimento para com todos os monges, selecionei para contar-lhes o caso de Tenzin Rinpoche. Depois de explicarmos a ele o que tínhamos em mente, colocamos em sua cabeça uma rede que continha 128 eletrodos. Meu colega Antoine Lutz, um cientista francês, liderou o processo. Primeiro pediu a Rinpoche que ficasse apenas sentado, mantendo a mente neutra, durante 60 segundos de cada vez. Depois de várias rodadas fazendo tão somente isso, estabelecemos sua atividade elétrica de base e passamos à meditação. Antoine pediu a Rinpoche que começasse a meditação da compaixão incondicional. Matthieu, que ajudou a projetar o estudo, descreve que o estado meditativo resultante é uma prontidão e disponibilidade restrita para ajudar os seres vivos. Nessa forma de meditação, o praticante não precisa se concentrar em objetos, nem em memórias, nem tampouco em imagens específicas, basta ter sentimentos de benevolência e de compaixão e fazer com que eles inundem a mente como um modo de ser. 20 segundos depois, começamos a registrar o eletroencefalograma. Coletamos dados durante 60 segundos e pedimos a Rinpoche que parasse de meditar. Ele descansou por 30 segundos, e então repetimos a sequência 3 vezes, somando 4 sessões de meditação. Fizemos o mesmo procedimento com Matthieu e os demais monges. Tentamos gerar um estado mental no qual a compaixão permeie toda a mente, sem que haja nenhuma outra consideração, nem raciocínio, nem pensamentos discursivos, explicou Matthieu. Para o grupo de controle, recrutamos alunos de graduação da universidade e lhes demos um curso intensivo de meditação compassiva. Pedimos a eles que pensassem em uma pessoa de quem gostassem, como os pais ou alguma outra que fosse importante na vida deles. E que deixassem que a mente fosse permeada de sentimentos de amor ou compaixão. Neste último caso, imaginando a pessoa numa situação triste ou dolorosa e desejando que ela se livrasse do sofrimento. Depois de praticar durante 1 hora, os controles tentaram gerar essa sensação direcionada não a uma pessoa apenas, mas a todos os seres sensíveis, sem pensar em nenhuma pessoa específica. Eu não queria tirar conclusões apressadas com base nos resultados de um único praticante de meditação, mas, assim que olhei para os dados do eletroencefalograma de Rinpoche, suspeitei que tínhamos algo incrível nas mãos. Essa suspeita virou certeza depois que reuni os dados dos 8 monges.
Durante a meditação, a atividade gama atingir os mais altos níveis já registrados na literatura científica. As ondas gama são ondas cerebrais de alta frequência associadas a atividades mentais elevadas, como a consciência. Embora o grupo de controle, que acabará de aprender a meditação compassiva, apresenta-se um ligeiro aumento na atividade gama. Nos monges os aumentos tinham sido drásticos, em sua maior parte. Como o tamanho da onda gama está relacionado com o número de neuroníons ativados em sincronia, aqueles resultados demonstravam que enormes quantidades de neuroníons distantes estavam sendo ativadas com alto grau de precisão temporal. Como dançarinas de cancan levantando as pernas de um lado a outro do palco em perfeita sincronia. Com o decorrer da meditação, as ondas gama aumentaram gradualmente, o que reflete o fato de que a sincronização neural precisa de algum tempo para ocorrer. Visto que essa sincronia está na base de muitos processos mentais elevados, como a percepção e a atenção, considerei que aquilo seria uma prova interessante de que a meditação talvez produzisse mudanças fundamentais na função cerebral, o que teria implicações importantes para nossa capacidade de aprender e de perceber. A alta atividade das ondas gama e a sincronia neural talvez sejam a marca cerebral daquilo que os praticantes budistas arram vivenciar durante a meditação? Uma mudança na qualidade da percepção momento a momento, que traz um amplo panorama de clareza perceptual. É como se uma neblina mental desaparecesse, algo cuja existência nem mesmo notávamos, mas que prejudicava a nossa percepção. Usando a ressonância magnética funcional, localizarmos com precisão as regiões cerebrais ativadas durante a meditação compassiva. Em quase todos os casos, o aumento de atividade era maior no cérebro dos monges que no do grupo de controle. A atividade na ínsula, uma região importante para os sinais corporais associados às emoções, assim como na junção temporoparietal, que é importante para a empatia, foi consideravelmente amplificada nos praticantes de meditação experientes. Um amplo circuito que é ativado diante da imagem do sofrimento apresentou maior atividade nos monges. Isso também ocorreu em regiões responsáveis por planejar os movimentos, como se o cérebro dos monges estivesse ansioso para ajudar pessoas em sofrimento. Quando perguntei a Mateu o que poderia explicar essas descobertas, ele pensou na sensação gerada pela meditação compassiva, em especial quando se pensa numa pessoa querida que está sofrendo, e descreveu-a como uma total prontidão para agir, para ajudar. Para mim, ainda mais interessante que o aumento da sincronia neural durante a meditação foram os registros no eletroencefalograma quando os monges estavam no seu estado de base, descansando, não meditando. Nesse caso, a atividade gama e a sincronia neural também eram significativamente mais altas que nos controles. Isso foi uma indicação de que a meditação não se caracteriza apenas por padrões de atividade cerebral, o que, na verdade, não é tão surpreendente. Mas também por aumentos duradouros na atividade gama e na sincronia neural. Talvez, pensei, a atenção necessária para a meditação e a compaixão por ela gerada sejam habilidades que possam ser adquiridas ou ampliadas por meio de treinamento. Eu não podia descartar a possibilidade de haver diferenças persistentes entre a função cerebral dos monges e a dos aprendizes e que elas fossem a causa da sincronia gama muito mais elevada. Porém o fato de que os monges com mais horas de experiência de meditação tivessem maior sincronia gama tanto no estado de base quanto durante a meditação me deixou confiante na hipótese de que essas mudanças realmente tivessem sido geradas pelo treinamento mental. Rinpoche, por favor, concentre-se. Como não havia tantos monges dispostos a passar horas no laboratório para que seu cérebro fosse estudado, abusei da boa vontade dos que já estavam por lá e lhes pedi que participassem de outro estudo paralelo. Após entrarem e saírem do estado de meditação compassiva e de bondade amorosa enquanto usavam a rede de eletrodos do eletroencefalograma e, depois, dentro do tubo de ressonância magnética. Pedi que fizessem algo semelhante com uma forma de meditação chamada concentração unidirecional. Nessa prática, a pessoa se concentra num único objeto de atenção, como a respiração ou uma imagem ou estátua do Buda, por exemplo, e fortalece o foco atencional até atingir um estado de tranquilidade no qual as preocupações com outros pensamentos e emoções sejam gradualmente eliminadas. A mente é preenchida apenas com o foco direcionado para a respiração ou o Buda. Ao mesmo tempo, o meditador realiza um automonitoramento, observando quaisquer pensamentos ou estados mentais diferentes do objeto de concentração que surjam em sua mente. Ele poderá notar sonolência, ou observar o momento em que a tagarelice mental talvez comece a invadi-lo. Mateu explica que, nesse estado de concentração, tentamos convergir toda a nossa atenção para um objeto, mantê-la nele e fazê-la retornar a ele sempre que notarmos que fomos distraídos por percepções externas ou por pensamentos internos.
procuramos não cair no embotamento ou no sono, nem ser carregados pela agitação mental e pela tagarelice interna dos pensamentos. Caso isso ocorra, voltamos calma e deliberadamente ao objeto de meditação, com uma sensação de concentração intensa. Ao longo do estado neutro, explica Mathieu, os olhos permanecem abertos, como durante a meditação, e o estado emocional não é agradável nem desagradável. Permanecemos relaxados. Tentamos ficar no estado mais comum, sem nos envolvermos em nenhum estado mental ativo, como quando recordamos ou planejamos voluntariamente alguma atividade ou observamos ativamente um objeto. Nosso estudo com os participantes do retiro já demonstrara que um período intenso de meditação é capaz de melhorar a atenção seletiva e de reduzir a intermitência da atenção. Então me perguntei quais seriam os benefícios de 10.000 horas de meditação. Tivemos de trabalhar no espaço restrito do tubo de ressonância e, para focar a concentração, decidimos projetar um ponto numa tela montada em seu interior. Uma vez que o monge estivesse lá dentro, Antoine Lutz lhe pedia que entrasse e saísse do estado meditativo, seguindo um cronograma que havíamos calibrado com o software. Depois de 90 segundos de descanso, era vez de solicitar ao monge que entrasse na meditação atenta, um estado que deveria sustentar durante 2 minutos e 40 segundos. Em seguida, o meditador deveria voltar ao estado neutro durante cerca de 90 segundos e então repetir o processo por 10 ciclos. Foram necessários aproximadamente 18 meses para que reuníssemos dados de 14 monges visitantes, além de 27 alunos que fizeram um curso intensivo de meditação de concentração. Nossa primeira descoberta foi exatamente o que esperávamos, e as redes cerebrais ligadas à visão e à atenção estavam mais ativas durante a meditação que no repouso. Sobretudo o córtex pré-frontal dorsolateral, que monitora o ambiente em busca de objetos que exijam tensão, o córtex visual, o sulco frontal superior, a área motora suplementar e o sulco intraparietal, todos envolvidos na atenção, que estavam muito mais ativados durante a prática meditativa, e tanto nos monges quanto nos iniciantes. Até aí, nenhuma surpresa. Mas o diabo está nos detalhes. Como um todo, os iniciantes tiveram menos ativação nas regiões ligadas à atenção que os experientes. Mas, quando dividimos os praticantes experientes em 2 grupos, o primeiro tendo feito de 10.000 a 24.000 horas de meditação e o segundo entre 37.000 e 52.000 horas, vimos algo mais interessante, embora os monges com menos horas de prática tivessem mais ativação nas redes de atenção que os iniciantes. Os monges mais experientes tinham menos ativação. O gráfico parecia uma letra U invertida, e a ativação aumentava quanto maior o número de horas de meditação praticadas, mas depois caía quando a experiência passava de aproximadamente 25.000 horas. Isso me levou a lembrar que um ciclista amador bem exercitado faz mais esforço e sobe mais rápido uma ladeira íngreme que um iniciante, o que indica maior capacidade muscular. Mas um ciclista profissional, daqueles que participam do Tour de France, sobe a esma ladeira quase sem esforço. Os praticantes mais experientes conseguiram manter foco e a concentração com menos esforço que os controles. Isso correspondia ao que os monges nos haviam dito, que, quando começaram essa forma de meditação, tinham que fazer bastante esforço, mas, à medida que ganhavam prática, conseguiam manter um estado acomodado de concentração alerta com um esforço mínimo. Isso também descreve que um monge vivencia durante uma sessão de meditação, na qual algum esforço é necessário para atingir o primeiro estado de concentração alerta, mas depois há uma acomodação nesse estado. De modo que ele precisa de menos esforço mental para manter o mesmo foco de atenção. Essa descoberta também correspondia ao que havíamos observado nos participantes do retiro quando lhes aplicamos o teste da intermitência da atenção. Com a prática da meditação, sua atividade mental se tornou mais tranquila, mas não menos afetiva, de modo que eles conseguiram notar o primeiro estímulo com um esforço de atenção mínimo, reservando mais recursos para perceberem o segundo estímulo. Mas como sabíamos que os praticantes experientes, que tinham uma ativação muito baixa nos circuitos da atenção, não estavam deixando sua mente devagar, pensando, por exemplo, em sair logo daquele aparelho barulhento e pegar algo para comer? Sabíamos que isso não estava acontecendo porque, durante sua meditação de concentração, tocamos, em intervalos de 6 a 10 segundos, diferentes sons em seus fones de ouvido. Eram sons de 3 tipos. Neutros, como um som ambiente gravado num restaurante agitado, agradáveis, como os balbucios de um bebê, e perturbadores, como os gritos de uma mulher. Qualquer pessoa seria distraída por esses sons, mas não foi o que aconteceu.
Ao ouvirem os sons, os iniciantes realmente tiveram uma redução de atividade nas regiões de atenção ao perderem o foco no ponto projetado na tela. Os praticantes intermediários também tiveram alguma redução de atividade. Os iniciantes também tiveram maior atividade nas regiões cerebrais associadas a pensamentos não relacionados, a divagações e ao processamento emocional. Neste caso, provavelmente por terem ficado irritados com a distração. Os praticantes experientes não tiveram esse aumento de atividade nas regiões relacionadas com a distração. Eles mantiveram a concentração. Também tiveram menor ativação na amígdala, em resposta aos sons emotivos, do que os controles. Outra vez, a ativação esteve correlacionada com as horas de prática. Mais horas levavam a uma ativação menor. Essa descoberta corrobora a ideia de que níveis avançados de concentração podem conter a reatividade emocional, sobretudo quando essa reatividade é capaz de perturbar a concentração. Nesse estudo, publicado em 2007, apresentamos indícios convincentes de que os sistemas de atenção do cérebro podem ser treinados. Como qualquer outro exercício. Levantamento de peso, ciclismo ou aprendizado de uma segunda língua. O treinamento mental provoca uma mudança duradoura e, nesse caso, a capacidade de manter a concentração extremamente aguçada com uma ativação cada vez menor do circuito cerebral da atenção. Bondade amorosa num tubo de ressonância magnética. Eu queria saber mais sobre os efeitos duradouros da meditação compassiva e da meditação da bondade amorosa. E Mathieu, mais uma vez, foi muito útil no processo de transformar isso em realidade. Ele me ajudou a recrutar 16 praticantes de meditação experientes e eu procurei pessoas que pudessem estar interessadas em aprender a meditação compassiva. Mathieu explicou essa forma de meditação aos nossos voluntários. Durante a sessão de treinamento, vocês irão pensar em alguém de quem gostem, como seus pais, um irmão ou a pessoa amada. E deixar que a mente seja invadida por um sentimento de amor altruísta. Desejando o bem-estar. Ou de compaixão. Desejando que a pessoa pare de sofrer. Após algum treinamento, vocês irão gerar esse sentimento em relação a todos os seres, sem pensar especificamente em ninguém. Quando estiverem dentro do aparelho, tentarão entrar nesse estado até que uma sensação de bondade amorosa e de compaixão incondicional permeie toda a sua mente, sem nenhuma outra consideração nem pensamento discursivo. Usamos a mesma abordagem básica empregada no estudo da meditação atenta, pedindo aos monges e aos iniciantes que alternassem estados de descanso com estados meditativos enquanto estivessem no tubo de ressonância magnética. A tradição budista ensina que, com a prática da meditação compassiva, os sentimentos de empatia surgem com mais facilidade, menos esforço e geralmente acompanhados de um desejo de agir em benefício do próximo. É claro que não iríamos levar os voluntários ao local de nenhum acidente a fim de observar seu comportamento, mas a atividade cerebral que medimos sugeriu que o que a tradição dizia era verdade. Assim como no estudo da atenção, tocamos sons enquanto os voluntários estavam no túnel do aparelho de ressonância magnética, sons neutros, do restaurante, agradáveis, do bebê ou perturbadores, da mulher gritando. Em todos os monges, a intensidade da ativação em resposta aos gritos da mulher foi mais forte durante a meditação compassiva que no estado de repouso, e mais forte que a resposta dos que tinham apenas se iniciado na prática. Esse fato foi constatado na forma de picos de atividade na ínsula, que é essencial para ativar as respostas corporais associadas ao sentimento que temos ao ver outra pessoa sofrendo. Tendo, portanto, importante função na empatia. A atividade nessa região também aumentou, ainda que não tanto quanto em resposta ao som da mulher gritando, quando os voluntários ouviram os sons do bebê. De novo, o aumento também foi maior nos praticantes experientes que nos iniciantes e igualmente mais intenso no estado meditativo que no de repouso. O que corrobora a ideia budista tradicional de que a meditação compassiva aumenta a sensação de bondade amorosa em resposta à alegria dos outros. De fato, numa sessão específica de meditação após a qual os monges e os demais voluntários afirmaram que haviam sido particularmente bem-sucedidos em cultivar sentimentos excepcionais de compaixão, a atividade nas regiões ligadas à empatia atingiu seus maiores níveis. Os monges também tiveram maior ativação que os praticantes novatos num circuito relacionado com a interpretação dos estados emocionais e mentais de outras pessoas, que inclui o córtex pré-frontal medial, a junção temporoparietal, o sulco temporal posterior superior e o córtex cingulado posterior. Também observamos maior atividade no lado direito, em comparação com o esquerdo, em várias dessas regiões, sobretudo na junção temporoparietal e no sulco temporal posterior superior. Um padrão associado ao altruísmo, conforme relatado pelos participantes.
A maior ativação desse circuito nos praticantes experientes, em comparação com os novatos, sugere que os primeiros podem estar mais preparados para detectar o sofrimento de outras pessoas. O padrão de atividade cerebral observado quando as pessoas não estavam meditando foi igualmente interessante. Como já comentei, esse tipo de teste indica quaisquer mudanças duradouras causadas no cérebro pela meditação. Mudanças que persistem em segundo plano mesmo quando a pessoa não está meditando. Medições do eletroencefalograma mostraram que as oscilações gama no córtex pré-frontal eram muito mais pronunciadas no cérebro dos experientes que no dos novatos, com um notável aumento de ativação nas regiões associadas à preocupação com os outros. Ao que parece, a meditação compassiva reprograma o cérebro, fazendo com que esteja sempre preparado para responder ao sofrimento alheio. A resposta difere dependendo das circunstâncias, mas a meditação compassiva parece modificar o cérebro, estimulando as oscilações gama e aumentando a ativação num circuito importante para a empatia, de modo que sempre existe alguma resposta. É como termos uma equipe de emergência de plantão e ela está sempre pronta para agir quando convocada. Assim funciona um cérebro no qual foi cultivada a capacidade de sentir compaixão. Compaixão a jato. Depois de ter determinado que a meditação, a longo prazo, pode gerar mudanças no cérebro de modo a promover maior compaixão, eu queria estudar se uma curta experiência com meditação poderia surtir efeito semelhante. Assim, em 2007 recrutamos 41 voluntários para um estudo que lhes ensinaria uma técnica para melhorar o bem-estar. Nós os separamos aleatoriamente em 2 grupos, um praticaria a meditação e outro aprenderia uma técnica chamada reavaliação cognitiva. Derivada da terapia cognitiva, ela consiste em escolhermos uma crença que está tendo efeitos nocivos e nos perguntarmos se ela é realmente verdadeira. Por exemplo, em uma pessoa que está sofrendo de depressão e acredita que não tem habilidades nem talentos, aprenderá a adotar a noção de que de fato possui algumas habilidades incríveis, mas que muitas pessoas não têm bom desempenho em certas circunstâncias. Aprenderá a dizer a si mesma que o problema talvez não esteja nela, mas que é apenas uma consequência da situação. Além disso, ela será encorajada a não evitar situações semelhantes àquela na qual a sensação surgiu pela primeira vez, de modo que possa enfrentá-la e então ter a chance de se sentir bem. Na terapia, isso é feito identificando-se os erros de pensamento que geram esse tipo de crença. O terapeuta e o paciente procuram questionar esses erros juntos e fazer com que o paciente deixe de evitar a situação problemática. Isso ajuda a pessoa a diferenciar as causas internas das externas. Assim, foi demonstrado que a reavaliação cognitiva, por ajudar o paciente a atribuir seus problemas a causas externas, e não internas, consegue melhoras em casos de depressão. Embora a técnica possa parecer um tanto simplista, a reavaliação cognitiva é um dos tratamentos psicológicos mais validados para a depressão e os transtornos de ansiedade. O grupo da meditação aprendeu uma forma de meditação compassiva, e sua ideia básica é visualizar e contemplar diferentes grupos de indivíduos, a começar por uma pessoa querida num momento de sofrimento. Tendo essa imagem bem clara na mente, devemos nos concentrar no desejo de que aquela dor desapareça, repetindo silenciosamente uma frase do tipo que você se livre do sofrimento, que vivencie alegria e tranquilidade. O que ajuda a concentração na tarefa. Também tentamos notar quaisquer sensações viscerais que surjam durante essa contemplação, particularmente as relacionadas com o coração. Batimentos cardíacos mais lentos, ou talvez mais fortes, ou sensações de calor na área do tórax. Por fim, tentamos sentir a compaixão emocionalmente, e não apenas pensar nela de forma cognitiva. Depois de fazermos essa prática dirigida a uma pessoa amada, expandimos pouco a pouco nosso ciclo de compaixão, abarcando a nós mesmos, depois um desconhecido com quem cruzamos na rua. Em seguida um vizinho ou uma pessoa que trabalhe no mesmo prédio que nós, mas de cuja vida não sabemos quase nada, depois uma pessoa que nos deixa irritados, e finalmente, toda a humanidade. Usando um programa instrutivo online. O grupo praticou a meditação compassiva durante 30 minutos por dia ao longo de 2 semanas. Os participantes do grupo da reavaliação cognitiva também começaram visualizando o sofrimento de uma pessoa querida, mas foram instruídos a repensá-lo. Essa é uma técnica na qual a pessoa adota diferentes crenças referentes às causas de seu comportamento ou de suas circunstâncias de vida. Ela percebe que o sofrimento talvez não seja tão extremo quanto outras formas de dor e que tudo poderá acabar bem. Ou então se concentra no fato de que existem enormes diferenças na magnitude e na gravidade dos infortúnios.
Os participantes desse grupo aprenderam ainda a não atribuir a ocorrência de situações negativas a qualidades estáveis existentes neles mesmos. Em vez disso, devem pensar que o sofrimento pode ocorrer como resultado de circunstâncias externas. Por exemplo, a razão de uma pessoa não conseguir encontrar um parceiro com quem ter uma relação estável talvez não seja uma característica inerente a ela. E sim o fato de seu trabalho a impedir de sair e conhecer novas pessoas. E essa segunda possibilidade é algo que ela pode controlar e modificar. O grupo da reavaliação cognitiva também recebeu instruções online e praticou durante 30 minutos por dia ao longo de 2 semanas. Como de costume, antes do início do treinamento fizemos exames cerebrais de todos os participantes. Submetemos cada voluntário ao exame de ressonância, com a projeção de imagens que representavam o sofrimento humano. Como a de uma criança que tivera queimaduras graves ou a de uma família que sofrerá um grave acidente de carro. Concentramos nossas observações na amígdala, que sabidamente está envolvida na sensação de sofrimento, pois sua atividade está associada a ele. De forma talvez anti-intuitiva, previmos que após o treinamento com a compaixão essa região não ficaria mais tão ativa em resposta às imagens de sofrimento. A sensação de sofrimento interfere no desejo de ajudar. A marca característica da compaixão. Pois nos faz sentir dor, prejudicando nossa capacidade de amenizar o sofrimento alheio. Além disso, previmos que o córtex pré-frontal teria ativação maior, pois, por ser a sede das funções cognitivas de alta ordem, essa região comporta, em seus intricados circuitos, a representação neuronal dos objetivos do treinamento compassivo e aliviar a dor dos outros. No M de 2 semanas de treinamento, registramos mais uma vez, com a ressonância magnética funcional, a atividade cerebral dos voluntários à medida que eles observavam imagens de sofrimento. Os que haviam treinado a meditação compassiva experimentaram mudanças drásticas em sua função cerebral, particularmente na amígdala, que apresentou menor ativação em resposta às imagens de sofrimento, em comparação com a atividade registrada antes do treinamento. Será que esse seria um efeito da familiaridade com as imagens, algo semelhante à fadiga da compaixão que as pessoas sentem quando expostas a uma tragédia humana após outra? O grupo de controle nos dizia que não, e nas pessoas que haviam praticado a reavaliação cognitiva, a atividade da amígdala em resposta às imagens de sofrimento se manteve tão alta quanto antes do treinamento. Essa menor ativação da amígdala após o treinamento em compaixão também teve efeitos no mundo real. Depois das 2 semanas de treinamento, pedimos a cada voluntário que participasse de um jogo no qual era preciso tomar decisões econômicas. O objetivo era medir o comportamento altruísta. Para ganhar até $30, eles foram convidados a jogar online com adversários que estavam em diferentes edifícios do campus. Na verdade, não havia adversários humanos. Eles estavam jogando contra um computador. Quando todos os participantes estavam prontos, explicamos que o jogo tinha 3 jogadores, um ditador, uma vítima, que vamos chamar de Joe, e o participante. Todos, menos Joe, ganham $30 no início do jogo. O ditador dá a Joe certa quantia de seu dinheiro. Se ele lhe der muito pouco, por exemplo, $5, o participante poderá gastar parte de seu dinheiro. Por exemplo, $10. A fim de tornar a transação mais justa, a quantia que o participante decidir dar a Joe também será retirada do ditador e dada a Joe, que, neste exemplo, ganharia $20, além dos 5 iniciais. Assim, o participante ficaria com seus $30 iniciais menos 10. O cientista então saía da sala, dando ao participante completa privacidade para decidir o que fazer. Dessa forma, estávamos nos assegurando de que a decisão do participante não se deveria à pressão implícita que ele poderia sentir diante do cientista. Só examinamos os dados dos 75% de participantes que acreditaram que todo aquele esquema era real. Poderíamos esperar que uma pessoa que não estivesse sofrendo muito, o que é demonstrado pela baixa atividade na amígdala, em resposta ao sofrimento de outra pessoa, ainda que, convenhamos, o sofrimento de Joe não fosse tão intenso assim, não se sentiria movida a aliviá-lo. Porém o que ocorreu foi o oposto, os participantes que passaram pelo treinamento de meditação compassiva, e que haviam apresentado uma redução de atividade na amígdala em resposta às imagens do sofrimento, tiveram uma propensão muito maior a dar parte de seu dinheiro a Joe. Em média, entregaram 38% mais dinheiro que os participantes que tinham passado pelo treinamento de reavaliação cognitiva. Concluímos, portanto, que a meditação compassiva gera um trio de mudanças. Em primeiro lugar, reduz o sofrimento pessoal,
o que se correlaciona com a menor ativação da amígdala. Em segundo, aumenta a ativação em regiões do cérebro associadas a um comportamento dirigido a um objetivo, o que está ligado a uma ativação maior do córtex pré-frontal dorsolateral. Por último, aumenta a conectividade entre o córtex pré-frontal, a ínsula, onde ocorre a representação do corpo, e o núcleo accumbente, onde são processados a motivação e o sentimento de gratificação, em vez de ficarem deprimidas com o sofrimento. As pessoas treinadas na meditação compassiva desenvolvem forte disposição para aliviar o sofrimento alheio e desejar que os outros sejam felizes. Vamos recapitular o que nossos estudos com praticantes de meditação experientes demonstraram e também relembrar os efeitos de um curso de meditação relativamente curto. Item: a redução do estresse por meio da meditação da consciência plena aumenta a ativação pré-frontal esquerda. Essa é a marca característica de um estilo de recuperação rápida na dimensão resiliência, associada a maior resiliência após uma situação estressante. Item: um período mais intenso de meditação da consciência plena melhora a atenção seletiva e reduz a intermitência da atenção, fazendo com que as pessoas se movam em direção ao lado concentrado da dimensão atenção. Em ambos os casos, a meditação da consciência plena fortalece a regulação pré-frontal das redes cerebrais envolvidas na atenção, em parte por fortalecer as conexões entre o córtex pré-frontal e outras regiões cerebrais relacionadas com a atenção. Item: a meditação compassiva pode empurrar uma pessoa para o lado positivo da dimensão atitude, pois fortalece as conexões entre o córtex pré-frontal e outras regiões cerebrais relacionadas com a empatia. Item: a meditação compassiva provavelmente promove a intuição social. Item: embora pudéssemos esperar que a maioria das formas de meditação promovesse a autopercepção, aquela que nos torna mais cientes das sensações corporais, descobrimos que nem a meditação da consciência plena do budismo tibetano nem a meditação da yoga kundalini estão associadas a um melhor desempenho num teste que mede a percepção do participante sobre os próprios batimentos cardíacos. Item: por fim, sabemos muito pouco sobre o impacto que a meditação pode ter sobre o estilo de sensibilidade ao contexto. Não foi feita nenhuma pesquisa sistemática sobre o modo como alguém modula suas respostas emocionais com base no contexto social. No último capítulo, tratarei de técnicas específicas que podem ser usadas para mudar a posição em que você se encontra em cada dimensão do estilo emocional.